aqui é a Priscila do Filha do Soberano. Hoje nós vamos estudar sobre a vida de Esther e vamos lá. Esther é um nome persa que significa estrela. Esther era seu nome persa e Hadassah era o seu verdadeiro nome de origem hebraica, que significa murta. A murta era uma planta de cheiro muito agradável que dava frutos e que, quando esmagada, produzia um aroma ainda mais intenso. Esther foi uma linda jovem hebreia, filha de Abiail, da tribo de Benjamim. Viveu em um tempo pós-exílio, onde, passados 70 anos de exílio, muitos judeus haviam se adaptado e se estruturado financeiramente na Babilônia e em território persa, e devido a isso não retornaram a Jerusalém. Entre esses judeus estava a família de Esther. Infelizmente, nesse período, os pais de Esther vieram a falecer, deixando-a órfã. Esther tinha um primo chamado Mardoqueu, que morava em Susã, na capital persa. Quando Esther ficou órfã, ele a recebeu e a criou como se fosse sua filha. Mardoqueu era um judeu fiel ao Senhor. Por algumas vezes a Bíblia informa que ele ficava à porta do palácio do rei. O rei dos persas era Assuero, também conhecido como rei Xerxes, que reinou de 486 a 466 a.C. O rei Xerxes havia destituído a rainha Vasti de sua posição após considerar a recusa ao seu convite como um desacato. E Esther 2:8 diz que Mardoqueu, ao ser informado da procura do rei por uma donzela formosa para ser sua nova rainha, apresentou sua prima filha Esther para o eunuco do rei, Hegai. Após o período de preparação, quando o rei Assuero conheceu Esther, ele se encantou por ela e não teve dúvidas de sua escolha. Esther, segundo a Bíblia, era uma jovem de corpo bonito e aspecto agradável. 5 anos após Esther tornar-se rainha, Amã, um dos conselheiros do rei, projetou a morte de todos os judeus no Império Persa. Essa era uma forma de se vingar de Mardoqueu, a quem odiava, que era judeu, sem ele saber que Esther também era judia. Quando Mardoqueu soube do plano de extermínio dos judeus, procurou Esther e solicitou a ajuda dela para que fossem socorridos. Através da insistência de Mardoqueu, Esther aceitou procurar o rei para clamar que salvasse o seu povo. Porém, antes disso, pediu a Mardoqueu que avisasse a todo o povo que estivessem jejuando e com certeza também orando, para que Deus fosse com ela e sua visita agradasse ao rei. A pedido de Esther, Assuero cessou o massacre programado, deu a Esther as propriedades e bens que eram de Amã e colocou Mardoqueu para ocupar o lugar que era de Amã. A forca que era de Mardoqueu, Deus transferiu para Amã, e a posição que era de Amã, Deus concedeu a Mardoqueu. Assuero também autorizou os judeus a se defenderem de qualquer outro que quisesse prejudicá-los. O dia seguinte foi celebrado como o Dia da Libertação dos Judeus. Esse dia, 14 do mês Adar, é chamado Purim. O Purim se tornou uma festa judaica imensamente comemorada e é totalmente identificado com o livro de Esther. O livro de Esther tem sido uma fonte de encorajamento aos judeus perseguidos no mundo, pois é a própria palavra de Deus contando acerca do cuidado que ele tem com o seu povo. Bom, esse foi o estudo de hoje. E 2 coisas que eu gostaria de destacar que me chamam bastante atenção é uma passagem que ficou muito conhecida
que é quando Mardoqueu vai implorar para a rainha que ela intercedesse junto ao rei pelo povo judeu, né, para que não fosse exterminado. E o rei falou para Esther. Mardoqueu enviou essa resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como esse, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como essa que você chegou à posição de rainha? Sabe, aqui a gente vê claramente que Deus, de antemão, já sabia que esse momento aconteceria e Esther não havia se tornado rainha por acaso. Foi permissão de Deus, inclusive para que ele concedesse esse livramento para o povo dele através da intercessão da rainha. E isso me leva a pensar que muitas vezes no lugar que a gente se encontra hoje, não é por acaso a gente estar ali. Sabe, não é por acaso você trabalhar na empresa que você trabalha, não é por acaso você estar na sua família, ser parte da sua família, não é por acaso você se encontrar hoje na escola que você vai, na sua faculdade, ou seja lá onde você esteja, na igreja que você frequenta. Deus tem um propósito. Deus, ele planta a gente nos lugares com um propósito específico e a gente não pode deixar a oportunidade passar quando ela surge de ser instrumentos dele, assim como a rainha Esther foi. Ela agarrou essa oportunidade, ela reconheceu que foi para um momento como esse que ela havia sido chamada por Deus mesmo para ser rainha, né? Ela havia sido colocada ali naquele posto pelo próprio Senhor. Outro ponto é que a rainha Esther ela não foi precipitada, né? Quando ela chegou à presença do rei, primeiro ela se preparou em jejum e oração, e não somente ela orou e jejuou, mas todo o povo judeu foi convocado a jejuar. E isso fala de grande sabedoria, né? Antes de a gente tomar grandes decisões, antes de a gente fazer escolhas na nossa vida, antes de a gente dar certos passos, ou mesmo quando a gente quer buscar uma resposta da parte de Deus, o jejum combinado com a oração é o melhor caminho, é o caminho mais acertado. Muitas vezes antes de ter uma conversa com alguém, uma conversa importante, assim como a rainha ia ter a dela com o rei, é importante a gente se preparar sim em jejum e oração. Sabe, a Bíblia diz que há certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Muitas vezes você vai precisar entrar num propósito, se consagrar, fazer algo além de só pedir. Você vai ter que jejuar também para enfraquecer a tua carne e fortalecer o teu espírito. Então esses são 2 pontos que eu gostaria de marcar o teu coração hoje, para que você pense a respeito, que o lugar onde você se encontra hoje não é por acaso, é permissão de Deus e você precisa entender qual é o propósito do Senhor para que você esteja nesse lugar, que você esteja sensível para identificar e aproveitar as oportunidades que Deus te dá, para que você seja um instrumento de livramento e de bênção e de ajuda, de socorro na vida daqueles que estão ao teu redor, assim como foi também a rainha Esther. E o outro ponto é você só tomar decisões, é você só
conversar com alguém, quando é uma conversa importante, você só agir depois que você tiver orado e, se preciso, até jejuado, entregando aquilo diante do Senhor primeiramente. Então, é isso que eu tinha para compartilhar com você e eu espero que você tenha sido edificado de alguma forma. Eu espero você no próximo estudo de amanhã. Fique com Deus e até lá.